As cinzas são um rito muito antigo que a igreja recebeu do judaísmo, com 3 significados. O primeiro sentido das cinzas é a transitoriedade das coisas. Tudo passa, tudo vira cinzas. E nos lembramos da frase de Deus no paraíso do Éden, depois da queda do homem: tu és pó e em pó retornarás. É um convite forte a não nos apegarmos àquilo que é passageiro. É um convite forte a usarmos daquilo que passa em vista do bem e não transformar o que é transitório em definitivo, porque a desilusão será grande. Um segundo sentido das cinzas no Antigo Testamento é a penitência, o esforço para a correção do coração após o pecado. Inúmeros episódios, tanto dos livros históricos como dos livros sapienciais e dos livros proféticos. Quando Deus repreendia ao povo por ter sido infiel, esse povo se cobria de saco, se aspergia de cinzas em sua cabeça, como expressão do seu desejo de penitência, de conversão, de mudança de vida, de retorno à amizade com Deus. Um terceiro sentido é o sentido de intercessão pelo pecado dos outros. Não rezamos apenas para que nós nos convertamos, e somos pecadores necessitados do perdão. Mas o povo de Israel e nós, o povo do Novo Testamento, devemos ser intercessores junto de Deus, por aqueles que se desviaram, por aqueles que não estão no caminho da salvação, e nós rezamos também por eles, para que se convertam e vivam. Esses 3 sentidos das cinzas que vamos receber marcam o início da nossa quaresma. A imitação de Jesus, que passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo demônio, a igreja entra em um clima de penitência, de oração, de procura de conversão e de intercessão pelos pecados do mundo. É o tempo favorável da leitura que ouvimos. É o tempo em que a abundância da misericórdia de Deus quer derramar sobre nós o seu perdão, quer nos dar nova vida, reconstruir o mundo pervertido pelo pecado. O nosso mundo, o meu mundo, o da minha família, o mundo da nossa nação, o mundo do universo. E Cristo nos indica 3 atitudes essenciais para este período de quaresma. Ouvimos no Evangelho: a oração, o jejum e a penitência. A oração. Santa Teresa de Ávila dizia que a oração é um diálogo de amor com um Deus que se manifesta como amor. Diálogo.
São João Maria Vianney, o cura d'Ars, encontrando uma vez um pobre camponês no fundo da sua igrejinha de Ars, ao sair para levar comunhão para os doentes, encontrou ele lá, sentado, olhando para o tabernáculo. Ao voltar de sua missão, tantas horas depois, esse homem ainda estava lá. E o cura d'Ars, curioso, pergunta, sabemos até o nome deste senhor, está no processo de canonização, pergunta: fulano, o que é que você está fazendo? E o camponês, ignorante, respondeu: padre, estou rezando. E o cura d'Ars disse: mas como é que você está rezando? Sentadão aí no banco? Como é que você reza? E esse homem disse: eu olho para ele, ele olha para mim. Queridos, intensificar a nossa vida de oração neste período de Quaresma. Olhemos para Jesus, como recomenda a carta aos Hebreus, olhos fixos em Jesus, autor e aperfeiçoador da nossa santificação. A esmola. A esmola, que não é somente dar o que sobra àqueles que nada têm. A esmola, que é o dom de nós mesmos. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia em uma de suas poesias: amar é doar, amar é se doar a si mesmo. Dado o que sobra, é fácil. Dar numa esquina ou num semáforo uma moedinha para evitar a chateação, é fácil. Dar-se a si mesmo, ao outro, na caridade. O verdadeiro nome da esmola é caridade. Caridade no sentido bíblico, caridade no sentido do amor que nos reúne como irmãos, sob a única chefe de família que é Cristo. Caridade, que é a Eucaristia. E a terceira atitude, a penitência. Escolhamos um gesto pequeno, simples, de penitência durante a Quaresma. Cada um sabe aquilo que lhe toca mais, aquilo que é mais difícil. Pequenas coisas, às vezes pode ser um chocolate, às vezes para um fumador é o cigarro. Cada um sabe aquilo que pode ser no seu coração uma expressão de privação, privação não negativa, privação de algo que nos faz ver que tudo é passageiro, tudo termina em cinzas, só Deus permanece. E fazer penitência também pelos outros, que são pecadores como nós. E eu não poderia deixar de mencionar hoje, porque meu coração de bispo está amargurado pelo acontecido neste infame carnaval deste ano. O sacrilégio infernal com a pessoa de Jesus Cristo, transformado em samba de doido. Diante do olhar exultante de milhares. A crítica e o ridículo lançado sobre os nossos valores cristãos, inclusive da família, como Cristo estabeleceu. A família do plano de Deus. A família que pode sustentar uma sociedade. A sociedade está desequilibrada exatamente porque está faltando a família do plano de Deus. Que tristeza.
um país que já se disse católico e cristão. Que indignidade da qual nós, cristãos, católicos e evangélicos, somos chamados a fazer penitência de reparação a Deus por estas ofensas durante esta nossa quaresma. Mas um outro sentido tem as cinzas também, e é um sentido de esperança, porque nós cremos na ressurreição da carne. Aquilo que hoje é cinza em nossos cemitérios, um dia vai ressurgir pelo poder de Deus. Sei que o meu Redentor vive e eu o verei com os olhos da minha carne, diz o livro de Jó. Então, este tempo de quaresma, esse tempo de penitência, longe de ser um tempo sombrio, um tempo depressivo, um tempo de angústia, se torna um